sempre me anima profundamente. Nós fazemos um abraço fraternal aos nossos companheiros lá do Grupo Espírita Redenção, de onde eu sou egresso, que fica lá no Rio de Janeiro, lá no Andaraí, a Rua Leopoldo, bem ao lado do Hospital Federal do Andaraí. Nós fomos convidados pela querida Marise para estar aqui hoje com vocês e escolhemos um tema que é comum para todos nós, né? Iniciantes ainda no estudo dessa doutrina, e optamos justamente pela sua parte primeira, que trata das causas primárias. Mas nós, de modo geral, lidamos muito bem com a música brasileira, com a poesia brasileira, com os contos e as histórias do Brasil, para compor as nossas exposições espíritas. E trouxemos para o nosso início de noite esta canção chamada Amor de Índio, que é do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos, e sem a pretensão de sermos cantores, é claro, mas essa é só para a gente ter a lógica de caminhar para a nossa exposição em seguida, pensando nessa maravilha. Roberto, há algum inconveniente que eu tire esse microfone? É porque eu sou muito assim, e aí eu não consigo ficar parado, gente, você me perdoa. Aí vai dar minha mãe a educação. Eu sou de virgem, ainda muito agitado. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viverá a teu lado, como o arco da promessa, no azul pintado pra adorar. A abelha fazendo mel, faz o tempo que não voou, a estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir ser amor e ser todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vai à luz do teu suor. Lembrar que o som é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter pra a chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir teu calor e ser todo. Sim, todo amor é sagrado. 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 Tudo que move é sagrado. Aí a gente chega a Allan Kardec e no Livro dos Espíritos. Eu comumente utilizo essa tradução do professor José Florano Pires, tratando no livro primeiro as causas primárias, no capítulo 1, Deus,
O item 1, Deus e o infinito, as questões 1 a 3. Item 2, provas da existência de Deus, questões 4 a 9. E 3, atributos da divindade, questões 10 a 13. Eu vou ficar do lado de cá porque acho melhor para eu me ver e poder agir melhor daqui. Deus e o infinito. É interessante, e nós escolhemos esse tema propositalmente, porque todos nós que já estudamos doutrina dos Espíritos há algum tempo, nós já sabemos disso, não é? Mas será que a gente sabe mesmo? Saber no sentido de perceber como tudo isso que move é sagrado. Saber compreendendo essa questão fundamental que Kardec faz a pergunta aos espíritos superiores: que é Deus? Num tempo da atualidade, que Deus está tão desconhecido para nós. Deus tem mandado matar, tirar vidas, matar gays, héteros, matar mulheres, matar, fazer guerras. Será que a gente compreendeu isso? Porque é por isso que ele pergunta o que é Deus e não quem é Deus. Que é Deus? É a pergunta de Allan Kardec. E ele vem como resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então o que é ruim também é causado por Deus? Não. Causa primária de todas as coisas, causa da minha estada aqui, da nossa presença nesta vida, causa da vontade de viver, causa do nosso desejo de lutar pela auto-melhoria, causa de tudo que é bom no universo é Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas. É importante que não esqueçamos disso. O que devemos entender por infinito? Porque a gente relaciona muito imediatamente, né? E a resposta obtida por Kardec: aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido, todo desconhecido é infinito. E nós anotamos o númerozinho 2, porque Kardec nos auxilia, né? Lembrando-nos, os espíritos se referem ao universo. Todo desconhecido é infinito. Tudo quanto nele conhecemos tem começo e tem fim. Tudo quanto não conhecemos se perde no infinito. Até a dor, né? Já repararam? Quando a nossa dor está mais acerba, parece que ela é infinita. Não é? Tudo que eu não vejo termo, que eu ao olhar no horizonte eu não alcanço com a minha visão, é infinito. Segue Kardec, poderíamos dizer que Deus é o infinito? E nós precisamos atentar para o fato de que Kardec pergunta e repergunta, e cada nova pergunta advém de uma reflexão. Ele pergunta, ele recebe uma resposta, reflete sobre essa resposta, que isso não é um jogo automático. O que é Deus? O que é infinito? O que é? Não, isso é produto de reflexões a partir de cada resposta recebida. É por isso que talvez o que de mais importante nós temos a fazer com a doutrina é voltar a fazer essas perguntas e ouvir essas respostas e refletir sobre elas. É importante demais, porque eu sou um apaixonado por o livro dos Espíritos, não como exclusividade, mas porque a doutrina está apoiada nessa proposição. A doutrina dos Espíritos é fundamentada na filosofia. Conquanto ela nasce da discussão que Kardec trava com os Espíritos, ou seja, há todo um processo mediúnico
que lastreia essas conversas, na realidade é um produto dessas conversas que vai efetivamente dar fundamento à doutrina, fundamento inamovível, porque é a filosofia que nos esclarece. Não há mais valor nisso ou naquilo, mas lembremos que a mediunidade não faz de você melhor do que ninguém. A mediunidade existe desde que o homem é homem. Agora, o livro dos Espíritos, ele surge quando um homem, um professor, avalia isso, estuda isso, pesquisa, raciocina didaticamente e dá lastro para as nossas convicções. Porque o que nos faz, lembra que nós dizemos que a doutrina consola-nos à medida que nos esclarece? Mediunidade não nos esclarece necessariamente. O que vai nos dar esclarecimento na base, na formação, é a filosofia. Quando você começa a poder refletir sobre as suas próprias atitudes, antes de julgar os outros, é que você começa a crescer. Quando você começa a reconhecer as suas próprias dificuldades, se identificar com elas, saber o que elas representam em você, aí a vida começa a ter sentido, a tomar um sentido consciente, que a gente pegou uma mania de vir para a casa especial, olha a reforma íntima. O que é isso? São livros de receita? Como é que você faz a reforma íntima, senhores? Como é que é? Tem alguma forma? Alguém sabe dizer como é que faz a reforma íntima? Por favor, me informe. Porque a reforma íntima é tua, não é minha. A minha é minha, a sua é sua. Compreende como é que isso é muito exclusivo? Só quando eu compreendo esse processo em mim, é que eu sou capaz de fazer a minha reforma. Quem faz a minha reforma não é você. Nem são os preceitos doutrinários que estão ali. Porque nos livros eles não mudam nada. Eles só mudam quando fazem em mim eco. Salvo o melhor juízo. Essa é a minha modesta opinião. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? E a resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Isso não é menosprezo para nós, não. O infinito está ao alcance da nossa inteligência? Não. Quando eu olho para o universo, caramba, eu não faço a mais vaga ideia que há daí para frente. Não faço. E olha que todos os novos telescópios já mostraram quantas outras bilhões de galáxias, trilhões de galáxias existem no universo afora. Então a gente não faz ideia. Aquele velho diz que dizia assim, não sabe da missa metade, a gente não sabe nem o início da missa ainda. Então, é essa a ideia, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua imaginação. Mas Kardec vai nos trazer um esclarecimento. Essa é a licença poética do Arlindo, volta ali, Allan Kardec esclarece. Está lá no livro, com letras diferentes, apontando esses esclarecimentos que Kardec faz. E esses esclarecimentos são extremamente importantes. Eles fazem toda a diferença para o melhor entendimento. Então ele diz lá, Deus, isso é Kardec falando, viu? Isso não são os Espíritos. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo, ou seja, infinitude é um atributo da divindade, mas eu não posso definir a divindade como infinito. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Ou seja, pegar, definir Deus. Alguém pode definir Deus aí? Uma palavra, nós podemos definir, nós temos como defini-lo com nossas próprias palavras. Nós já sabemos que os Espíritos disseram isso. Agora diz assim, como é que eu vou definir uma coisa ainda não conhecida? Você conhece Deus? Nem eu ainda não. Porque a gente, vamos pensar por referência a Jesus, né? Jesus conhece Deus, nós ainda não.
Então, eu vou definir uma coisa que eu não conheço, que é Deus, por outra coisa que também não é conhecida, que é o infinito. Entende? Então, Kardec vai nos conduzindo sempre a um. Havendo alguma dúvida, gente, pode interromper que eu não incomodo. E tem duas provas da existência de Deus. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Compreende? Porque a gente sabe que Deus existe. Nós confiamos nisso, tranquilamente. Existe definido lá, causa primária, inteligência suprema. Beleza. Mas nós não conhecemos. Nós não o conhecemos ainda. Como nós podemos encontrar a prova da existência de Deus? Aí aqui, o Geral tem essa facilidade, especialmente quem está sentado do lado de lá. Durante o dia, olha para aquela montanha ali que a pedra tal cai, ela se verde, né? E aí ele responde, num axioma que aplicais às vossas ciências. E o que é o axioma? É a pretensão do companheiro que vos fala. Axioma é uma evidência cuja comprovação é dispensável, por ser óbvia. Princípio evidente por si mesmo. Então, que axioma é esse que os Espíritos usam para nos responder a Kardec àquela pergunta? Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Dizem eles, numa evidência cuja comprovação é dispensável, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Eu insisto com esses temas porque eu gostaria que a gente refletisse sobre isso no dia a dia. Repetem isso, olha a volta, pensa junto com Kardec nessas composições. Avaliem se a gente está olhando direitinho para a natureza, se a gente está realmente dando o valor efetivo disso. Vê se a gente está se conectando de verdade com isso, ou se a gente vai vir da casa espírita cumprindo apenas um ritual. Porque esse ritual não esclarece e não conduz ninguém para melhores lugares ou para melhores situações. É mais do que isso. Kardec traz mais um esclarecimento a essa questão que ele propõe e a resposta recebida. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos à obra da criação. Não precisa saber se a gente confia nisso que ele está dizendo. A gente confia nisso? Se confiar nisso, olha no teu quintal. Olha para a tua planta. Procura observá-la. Veja que de tempos em tempos ela solta uma nova pluma que você não mandou nascer. Ela segue uma ordem divina. Uma ordem que foi dada há muito tempo atrás. Haja luz, e jamais a luz deixou de haver. A vida flui o tempo inteiro, por essa ordem dada num tempo que nós não temos ideia. E ela está tão presente que ela se faz presente em cada planta que você tem no teu quintal, no teu corpo. Embora ele chegue a adoecer, essa ordem divina é tão presente, é tão viva, e toca em todos os pontos da natureza, de tal sorte que nosso organismo se mobiliza para a purificação do estado mórbido. Compreende? O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. No entanto, a pergunta é apenas pro forma. Anuncie-se quem quiser. Quantos aqui passaram pelos bancos universitários? Muitos? Pois é. Geralmente nos bancos universitários não se nega a Deus o tempo todo. De modo geral, a ciência nos faz tão prepotentes. Isso é coisa de gente avançada. Avançar que o nada pode fazer alguma coisa, uma estupidez.
Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo na existência de Deus? Nos bancos universitários, a gente diz assim: isso é possível aprendido socialmente. Eu sou egresso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o FRJ, onde eu fui serviço social. E aí, no serviço social, não sei agora, mas há um tempo, que eu me formei no serviço social em 2010, então estou bem perto, né, com grandes figuras lá e tal. Mas, de modo geral, é uma formação materialista, às vezes extrema, né? Deus é uma bobagem com a qual eu tenho alguma condescendência que esses meninos vêm assim, acham que essa coisa existe. Então você vê homens maravilhosos, homens geniais, inteligentes, boas pessoas, de corações ótimos, mas que para eles essa tua palavra é uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Que Deus existe? Por de onde lhes viria esse sentimento se ele não se apoiasse em alguma coisa? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Mas o materialista confessa, de modo geral, diz: não, isso é um conceito aprendido. As pessoas botaram na cabeça das outras. Religiões é que inventam isso. No entanto, você pode catar qualquer povo, por mais remoto que seja, e ele tem uma relação com a divindade. A partir da sua própria proposição, sem contato conosco, os ditos civilizados. Então é disso que se está falando. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e produto de ideias adquiridas, que é essa lógica materialista com relação a Deus. Se assim fosse, respondem eles, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? E você diz que só pode ser com contato? Contato de quem? Com essas populações remotíssimas que hoje não se descobrem, por exemplo, na Amazônia. Kardec traz um esclarecimento a mais. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal. E, como sucede com as noções científicas, só existiria entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Então, essa tribo lá de longe, que nunca teve contato com ninguém, acredita num Deus, por quê? Não teve contato com nenhum outro grupo social que pudesse incutir essa ideia. Na questão número 7, pergunta Kardec: poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Essa questão é extremamente importante, porque o que vai nos afastando do materialismo é justamente a constatação através dessas proposições que Kardec fez. Então ele foi fundo nessas pequenas questões que fazem toda a diferença para a continuidade. Se não for claro para você o tempo todo da sua vida que você é mais do que isso, a vida fica muito complicada. Porque as coisas perdem o sentido. Tudo se volatiliza. E a resposta obtida: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. E Kardec traz o seu esclarecimento. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Ainda que a gente antecipe uma exposição que um dia faremos aqui mais à frente, é sempre lembrar que matéria sempre se transforma. Se a matéria sempre se transforma, nós não podemos encontrar uma proposição de Deus ligada à matéria, porque então ele estaria passível dessas transformações.
No item 8, pergunta Kardec: o que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? E a resposta: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? Pensem bem nisso, pensem bem nisso. É importante a gente ver nessas coisinhas miúdas que parecem sem importância, a importância disso. Por que aqui tem mais oxigênio do que argônio, por exemplo? Há uma inteligência que mobiliza esse processo e faz com que a lei de atração atuando, faz com que a composição seja mais de oxigênio, que nos permite uma respiração tranquila, a vida fluindo entre nós. Isso não pode ser por acaso. Não tem lógica. Aqui poderia ter o cheiro que tem aquele mangue do centro do Rio de Janeiro? Não. Por quê? Porque a composição é absolutamente outra. Essa combinação não é casual. Absolutamente não é casual. E além disso, o que é o acaso? Nada. Imagine qualquer coisa na nossa vida é regida pelo acaso. Kardec traz mais um esclarecimento. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados e, por isso mesmo, um poder inteligente. Qual é o fim determinado que faz com que tenha mais oxigênio do que qualquer outro elemento químico? Permitir a vida. Esse é um ato inteligente, não é? Ou esses gases por si só, esses elementos químicos por si só, e eu decidi se vai haver vida ou morte. Então, essas coisas que parecem para nós no dia a dia muito simples, que a gente, como a gente chama de respira, isso é normal. Mas pensa que o acaso não produz isso. Só essa inteligência, que é a ordem que vige no universo, que permite que assim seja. No entanto, na Lua não é assim, não é? Por quê? Porque ela não tem seres como nós, com esta conformação física. Então, se a gente morar lá, tem que morar num casulo perfeitamente adaptado para a nossa respiração. Então, eu vou com os astronautas com todo aquele equipamento para conseguir se manter respirando naturalmente, além de procurar criar condições que a gente saia voando pela Lua, porque nós não conseguimos andar livremente, né? Então, isso não pode ser, de maneira nenhuma, uma obra de acaso. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso. No item 9, pergunta Kardec: onde se pode ver? Esse de Kardec é um sujeito que a sua época é muito abusado, né? Mas é abusado que é capaz de fazer as perguntas certas, justamente por aquilo que nós dissemos antes. Ele pergunta, recebe uma resposta e reflete sobre essa resposta. Vocês lembram que na codificação, essas respostas eram submetidas a um número infinito de médiuns, em vários pontos, né? Para que se chegasse a um consenso em relação a essas respostas. E ele então peneira e vai ver quais as que têm maior coalizão com a lógica, com o bom senso. Ao contrário de hoje, a gente recebe um negócio aqui, olha, a vida é assim, aí está todo mundo repetindo isso por aí afora, né, porque tem um modismo no contrário ao que a doutrina nos propõe. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser
que um sopro de Deus pode abater. Embora ele use essa expressão não tem a ideia de ser temerária, né, de causar temor. É só para mostrar para a gente que o nosso tamanho diante da infinitude do universo e da magnitude absoluta de Deus é uma pretensão absurda, né? E a gente sempre, quando ele diz aqui, é o orgulho que gera a incredulidade. Vê se não é uma pessoa. Gislaine, que beleza, minha mulher é Gislaine. Gislaine, veja, como é que a gente faz quando a gente está um pouco doente, a gente faz? Explica não, tem um crente forte, que utiliza piamente sempre, né? Mas se uma doença mais difícil nos ataca, ainda mais se a gente for trabalhando na casa espírita, né? Quem trabalha na casa espírita, o que a gente faz? É que pode. Eu não fico, eu trabalho nessa. O que pode eu passar por isso, rapaz? Estou lá no centro todo sábado. Trabalho, participo, Marise, suba no sangue lá para fazer as coisas e eu pego uma doença dessa. Não é assim que a gente acha que tem privilégios, está vendo? Como o marido ficou dodói, o cara fala para o outro espírito, é um trabalhador tão bom, meu Deus do céu. Como é que pode uma pessoa dessa ficar doente? Qual a diferença? Doença atinge a gente por quê? Porque Deus quer? Ou são as nossas necessidades e muitas das vezes a nossa imprudência nas nossas ações conosco mesmo. É descobrir de quem é, se a culpa, quem é o culpado? É Deus ou é você? À medida que a gente está tomando consciência do si, a gente vai começando a parar de acusar o outro, seja lá do que for. Meu Deus do céu, eu faço tudo o meu trabalho na minha casa, mas Marisa não gosta muito de mim, então você deve ter dificuldade. Eu sou uma pessoa boa, mas as pessoas estão criando dificuldade. Não dá para ver a hora aqui? Quem tem evidência não tem. Porque assim a gente não tem defeito. São as pessoas que criam dificuldade para nós. E quando a dificuldade chega, desculpa alguém, que não sou eu, é sempre você. Alguém atrapalhou a minha caminhada, eu vinha tão bem, faço as minhas coisas direitinho. Eu estou lá todo sábado, gente. Ainda vem mais depois, mas o dia, quinta-feira, tem também. Estou muito bem. Como é que pode acontecer isso comigo? A pessoa me chama, não vai ficar o cara falar. Como é que eu vou ficar doutor? Eu não posso. Entende? A gente sempre supra-sumo de alguma coisa que a nossa cabeça inventa, né? É por isso que ele fala do orgulho, gera a incredulidade. Vocês conhecem algum espírito que deixou de ser por causa dessas coisas? Eu conheço, uns 2 ou 3. Kardec, então, esclarece mais uma vez: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Na casa espírita não tem gente assim, que é muito inteligente, mas as obras são tão poucas. Tem gente que reclama de tudo, né? Nada tá bom, só eu que faço bem. Eu sei fazer, ela não sabe, vocês não tem muito esse negócio. Não é? Ela é fraquinha nesse negócio, né? Mas eu não, estou lá dando meu santo. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Aí o homem fica vaidoso. Por quê? Porque o homem é capaz de criar, por exemplo, diamantes, né? Existem diamantes que são criados artificialmente. Aí o cara acha que ele é o quê? Um ser de Deus. Mas olha o que está dito. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Compreende que tudo nos remete a Deus? Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas. Qualquer que seja o nome
pelo qual o homem o designa. E isso é importante. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas. Aí eu volto ao que colocávamos um pouco atrás. Quando alguém mata alguém, quando alguém abusa do poder, a gente pode dizer que é porque Deus permite. Porque Deus nos dá liberdade de sermos o que quisermos. É claro que as nossas ações nos atrelam ao resultado. Nós, espíritos, de alguma sorte, em algum momento, especialmente na atualidade, temos tido muito essa concepção desse Deus terrível, que antes só era dos judeus, antigamente, né? Então a gente tem essa história de julgar o outro, de condenar a priori, de dizer na hora, você está criando um karma. Olha a lei de causa e efeito. Então a gente é muito rígido nessas proposições, como as quais a doutrina espírita não é. Porque nenhum de nós é condenado. Nenhum de nós. A condenação é a autocondenação. Quem condena é a tua consciência, não é Deus. Não é Deus. Nós arcamos com aquilo que construímos. Vocês querem ver uma coisa? Essa semana eu tive que voltar ao estudo de A Gênese, lá na geração, nos tempos chegados, que todo mundo hoje fala assim: olha, estamos no chegado. E parece que o tempo chegado é um negócio terrível. Cuidado desse tempo chegado. Você fica assim, meio apavorado, os tempos são chegados. Olha, quem não foi vai ser levado, mas. E as pessoas estão. Então, isso é uma lógica de terror absurda, que não é a composição verdadeira da doutrina dos Espíritos, mesmo nesse capítulo de A Gênese. Se vocês tiverem cuidado de ir lá estudar esse item, este trecho final de A Gênese, os tempos são chegados, vocês vão observar que os Espíritos falam muito claramente assim: a Terra, os planetas mudam, evoluem, e seres mais avançados geralmente vêm. Mas são todos? Não. Muitos dos que estamos aqui estaremos aqui no momento da regeneração também. Sabe por quê? Olha o que está dito em A Gênese. Em A Gênese, o que está dito é: eu, que sou falho agora, às vezes estou influenciado por esse grupo maior que está fazendo muita bobagem, me deixo levar, mas o espírito, ao voltar à realidade espiritual, ele vai se confrontar com uma verdade que às vezes quebra aquela lógica que ele estava alimentando nesta existência. Isso está em A Gênese. Ninguém fala disso. Os tempos são chegados, cuidado, né? E a pessoa já está apavorada. O que eu posso fazer para não perder o tempo chegado? Isso é uma coisa doida isso. A doutrina espírita não é uma doutrina de temor, é de esclarecimento. Eu digo para as pessoas: será que eu vou para o nosso lado, para o nosso qualquer lugar que seja? Eu vou ficar muito feliz se eu vier em qualquer situação dessa, em que com o que eu já aprendi até agora, o que a minha inteligência pode desenvolver, e isso vale para todos nós, se a gente for parar num lugar qualquer, em que eu vou ensinar um cacique ou um chama da tribo, olha que vantagem, está vendo? Você está levando algo que você já sabe daqui para instruir outros povos. Olha para isso assim, vê como é muito mais bonito. Porque ficar com medo de ir para um grau, sei lá para onde vou, porque os tempos são chegados. E daí? Faça o que você tem que fazer, não se preocupe com os tempos chegados. Qual é a lógica que Jesus ensinou? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa. Não é isso? Então quem vai ficar nesse terror? Os tempos são chegados. E daí? Se você está buscando fazer o seu melhor, você pode chegar a hora que quiser. Isso não vai fazer diferença. O que faz diferença é se mudou a tua concepção de vida. O que faz diferença é se você está empenhado em amar o outro mais. O que faz diferença é se você está aprendendo a respeitar a mulher, o gay, e seja lá quem for. Você está fazendo isso? Então não se preocupa com os tempos chegados. Ama, porque o tempo chegado é o tempo de amar. Fazendo isso, a gente fica na boa, mas é só uma opinião. Salvo o melhor juízo, esse é o meu entendimento. E no item 3, atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus?
Não. Falta-lhe para tanto um sentido. Aí você vê quanta gente fala com Deus, eu vou ter um salto, se entrega que eu vou resolver o seu problema. Olha só, como assim? Como assim? Você pode entregar a vida na mão de alguém? Da Marisa, do Emanuel, você já viu? Você pode? Responsabilidade é tua vida. Responsabilidade é tua, teu progresso. O avanço que tem que fazer é você. Não é para eu ver nem para a Marisa ali. Importa para você. Senão você está fazendo mise-en-scène para mim. Só que eu não posso te salvar de nada. Eu não conheço ninguém na esfera superior. Como lá não vai carteada, proteja. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, ou seja, da divindade, então haverá e compreenderá. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria, compreendam isso. Não é porque eu desencarnei que eu vou estar afastado da matéria. É desmaterializado. É tendo perdido a ânsia até de manter esse corpo, porque esse corpo também não me pertence. Ele é um usufruto, ele é presente para o meu transitar. Mas é uma roupa que vai ser jogada fora, quando não for mais possível sustentar a vida desse corpício. Então o que é preciso é que nós desmaterializemos a nossa lógica de viver, de raciocinar, de amar. Mas como é que a gente pode dar esse salto de qualidade? Se ela tem filhos, um monte. Se alguém bater num desses montes de filhos, você quer fazer o quê? Partir da filha e pegar o bobó, tá vendo? Ainda estamos materializados. Isso é um pecado? Não, esse é o nosso processo natural. Então, só quando nós conseguirmos, quando nós conquistarmos essa desmaterialização do psiquismo, é que a gente vai poder se aproximar e compreender a divindade. Qualquer outra que invente moda de disso é bobagem, é mentira, é ilusão, é fantasia, é mistificação. Porque não é possível. Ninguém faz isso. Acordei de manhã, você está no posto de banho, agora eu vou desmaterializar. Você pega o carro, sai aqui nessa esquina, tem um quebra-molinho, você sai, você dá seu! Já chegou a mãe do sujeito. Você está entendendo que não é fácil? Só para a gente entender que não é fácil. Isso é uma construção de todo dia, de todo momento. Não tem milagre nesse negócio, rapaz. Não tem. Tentar fazer esse milagre, a gente acaba fazendo aquilo, vou falar baixo aqui para que ninguém aqui fora nos ouça, aquilo que os pais faziam antigamente, né? Os convitos. Que é porque se reprimia a sua sexualidade, aí está passada lá no escondidinho que ninguém via. Entende? Toda vez que você reprime, ao invés de aprender, conhecer para modificar, está ruim. A dificuldade é maior. Você lembra o que o sábio nos disse? Um sábio nos disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Na verdade, é mesmo que sábio, né? Está lá no frontão do templo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Qual é o nosso trabalho aqui? É assistir exposição espírita? É capaz de obedecer às ordens da Marisa, ou seja lá quem for que mande aqui? Não a se conhecer. É ir buscando autoconhecer. Você não conhecer o outro, não. Da vida dos outros eu sei que você sabe. É a sua que importa. E tão somente a sua. Kardec traz um esclarecimento. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura. Vê, até hoje a gente está com essa história de Deus magoado. Deus, né? Eu acredito no céu, você não é maluco. A loucura que a gente inventou. Então esse Deus ele muda toda hora. Como é que a pessoa diz assim? Se for um livramento, aqui para você não livre do outro, quer dizer, ele ama mais você do que o outro. Então as coisas malucas assim que a gente inventa, então dá para esse Deus essa coisa muito pessoal, particular. Eu gosto mais da Marisa do que quiser.
Ah, o abertura já bateu, já atende bem, já era meu parceiro. Entende? Deus hoje é assim para as pessoas. Então diz a resposta lá, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com uma criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Deus ficou zangado. Só o teu mundo também é dessa. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. E sempre incompleta por quê? Porque a criatura não supera o Criador. Ela faz como Jesus, que chega a um ponto que ele diz: eu e o Pai somos um, porque estamos afinados no pensamento. Eu me afino a Ele pelo pensamento. Mas ele não é igual a Deus? Não. Ele sabe tudo que Deus sabe? Não. Senão ele seria igual. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem que se compreende melhor, à medida que se eleva sobre a matéria, ele as entrevê pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, porque esse será sempre o ponto de vista humano, da criatura, que ainda não é um ser perfeito. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. Vocês compreendem por aí a grande dificuldade que foi para os espíritos superiores falarem a Kardec com palavras que a gente ainda não alcança? Há coisas no pensamento deles que não conseguem, não podem ser traduzidas com as nossas palavras. Há em nós uma limitação extrema. E isso que estava falando para o Kardec, entendeu? O que a gente acha que é essa bola toda? Ele estava falando para o Kardec e responde isso aí. E o que tu acha que é? A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Compreendamos isso. Deus não é suscetível daquilo que nós somos. Kardec traz um esclarecimento maravilhoso. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza infinita difere de tudo o que chamamos de matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. Não era assim o mundo grego? Cada um andava uma história. Esses dias falava isso, o do mar, o Netuno falava aquilo. Então era um negócio muito complicado. É todo poderoso porque é único. Se não tivesse um poder soberano, haveria uma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, e
e assim não teria feito todas as coisas, e aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. Isso é para gravar, para lembrar em todos os momentos da nossa vida. Soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. E aí a gente termina para serenar os corações. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés no chão, onde eu já não me entrego mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é paz, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ares. Que nós abandonemos definitivamente a guerra, que ela deixe de vez a nossa história, porque a gente só compreende paz com guerra ainda, infelizmente. Mas acho que nós temos um caminho bom para a mudança disso. Mas nós espíritas estamos ainda mais comprometidos que todos para produzir essa paz. Mas é a partir de nós, né? É a partir de nós. A gente tem que parar de olhar para o outro. É preciso olhar para nós. Nós somos responsáveis. Muito obrigado, muita paz ao coração de cada um de vocês. Obrigado por me receber tão calorosamente. Um beijo.